doideira. Sei lá se é coisa de doido mesmo ou coisa... Bom, vamos ouvir então o Pedro Doria, daí cada um tira o seu quinhão aí da análise do que este cara vai falar aqui, ó. Saindo de defesa, se atirando na frente da bala por Malu Gaspar. Vamos falar sobre Malu Gaspar, Banco Central Supremo? Eu queria organizar aqui a nossa conversa em alguns tópicos. O primeiro é para lembrar que tipo de jornalista é Malu Gaspar. Aí vamos falar sobre como se faz jornalismo, sobre do que valem fontes em off. Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. E por fim, é importante falar sobre o STF. Na primeira, Malu. A maior parte do que sabemos sobre o que o governo Bolsonaro realmente foi sobre o golpismo vem de um número muito pequeno de jornalistas. Não chega a 10, mal passa de 5. A Malu é uma dessas pessoas. Muito da pressão de Bolsonaro sobre os generais nós aprendemos por conta dela. A rendição de Bolsonaro ao Centrão, Malu foi provavelmente quem melhor narrou o que estava acontecendo. Todo o processo de tentativa de golpe militar por Bolsonaro entre novembro de 22 e o fatídico 8 de janeiro, a coluna de Malu Gaspar era possivelmente o melhor lugar para se informar. Se o prêmio ESSO de jornalismo ainda existisse, ela provavelmente estaria ganhando um ano sim, ano não, olha, na última década. Mas isso puxa a pergunta, o que é esse jornalismo? Olha, os métodos modernos de se fazer jornalismo são bem recentes, principalmente dos anos 60 para cá. Imprensa existe porque política é um embate entre ideias, mas quem é que tem o melhor diagnóstico? Quem é que tem essas melhores ideias? Imprensa existe porque quem tem poder gosta de fazer algumas coisas em público e outras em segredo. Se numa democracia a sociedade de tempos em tempos vai escolher seus governantes, vai opinar sobre leis, não é possível haver uma democracia sem imprensa, sem uma estrutura, um grupo de pessoas cujo trabalho diário é trazer à luz essas informações, inclusive aquilo que quem tem muito poder nas mãos não gostaria que todo mundo soubesse. Quando um jornalista consegue desagradar a todos os grupos na disputa por poder, é o sinal de que ele está fazendo o seu trabalho. E sim, eu sei que isso às vezes incomoda, mas o trabalho é incomodar. Fontes em off, elas estão no centro do trabalho jornalístico. Existe uma razão para a Constituição de 1988 ter tornado o sigilo de fonte uma cláusula pétrea. Olha aqui o texto. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário o exercício profissional. Artigo 5º, inciso 4. A garantia de que haverá fontes em off e que um jornalista não é obrigado a revelar quem são os constituintes foi vista como tão fundamental quanto a existência de um Supremo Tribunal Federal ou a obrigatoriedade de eleições regulares. É daqueles elementos que os constituintes olharam e disseram, olha, sem isso não existe democracia. O Congresso não pode mexer na garantia de que fontes em off vão ser respeitadas, nem emenda constitucional. O problema é o seguinte, certas informações, as informações mais importantes, as pessoas que têm poder não contam mostrando a cara, só contam sem revelar o nome. Às vezes tem gente que fala uma coisa em público e aí em off fala a verdade. Aí o público vai lá e diz, mas o fulano negou. Pois é, mas quando tinha garantia de anonimato confirmou. Não é raro. E aí o nosso trabalho é trazer isso. Então como é que nós jornalistas trabalhamos com fontes em off? Esse método foi refinado durante a cobertura do escândalo Watergate, que levou à renúncia o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos no início dos anos 70. Se você tem uma fonte em off, não é o bastante para publicar. Tem uma segunda fonte. Esse foi o critério em Watergate. Se duas pessoas diferentes confirmarem que algo aconteceu, sem mostrar a cara, é porque provavelmente aconteceu. Esse princípio nasce do método científico. Como é que você sabe que um fenômeno da natureza é verdadeiro? Como você se aproxima de encontrar uma verdade? Bem, fazendo múltiplas experiências em que todas, mantidas as condições, dão sempre o mesmo resultado. Mas e com acontecimentos históricos? O que historiadores fazem? Tentam confirmar em múltiplas origens, documentos, depoimentos de época, cartas. Quanto mais fontes diferentes confirmarem que algo aconteceu, maior a probabilidade de que algo tenha acontecido. No jornalismo, esse é o critério que usamos para fontes em off. Tudo o que pudemos descobrir sobre os grandes escândalos brasileiros na Nova República veio por gente que falou em off. Do Collor, dos anões do orçamento, quase tudo nasce com jornalistas ouvindo pessoas em off. Mesmo quando acaba aparecendo uma gravação, antes houve um off que trouxe mais gente para a investigação. Malu Gaspar ouviu 6 pessoas diferentes em off e ouviu delas que o ministro Alexandre de Moraes pressionou o presidente do Banco Central. Mas as autoridades negam? Claro. É sempre assim, gente. Escrevem notas cuidadosamente construídas para não dar perjúrio e negarem tanto quanto dê. No segundo que uma autoridade confirmar, o processo de impeachment começa instantaneamente, porque a acusação é muito grave.
Agora, o que sabemos por meio de confirmações, tá, que vão além das fontes em off? Sabemos que o ministro Dias Toffoli aceitou uma carona num jatinho privado para assistir a final da Libertadores em Lima com um dos advogados de executivos do Banco Master. O que conversaram? Toffoli não diz e não vai dizer. Sabemos que a mulher de Alexandre teve aquele que, se bobear, o maior contrato de uma história no escritório de advocacia no Brasil. Pergunte a qualquer um de escritório grande. Quem é que tem um contrato de 3,6 milhões por mês, sem objetivos muito claros, muito detalhados, incluindo exigência de vitória? Ninguém tem. Ela tem um contrato com esse número para agir perante o BC, perante o CAD, perante isso, perante aquilo, mas zero detalhe. É muito dinheiro, gente. Ela foi paga para fazer o quê? Quais são as vitórias que se espera do escritório dela? Que, aliás, não é um escritório... Vocês concordam comigo que a promiscuidade do Supremo com o setor privado passou completamente dos limites? Que os ministros aceitam muitos presentes caros o tempo todo, que é inacreditável que gente muito rica possa pagar para passar 3 dias sentados na mesma mesa que os ministros do Supremo, isso em Londres, em Nova York, em Portugal, onde for, mas bem longe do Brasil. Gente, isso é um problema de credibilidade. O ministro Edson Fachin, ele está corretíssimo. É preciso urgentemente de um código de ética rígido. Sabe por quê? Porque houve uma tentativa de golpe militar. O ministro Alexandre, ele conduziu talvez o mais importante julgamento da história da nova república e condenou pessoas que tentaram destruir a democracia brasileira. Mas ele é um ser humano. E o poder traz tentações para qualquer ser humano. É por isso que ministros do Supremo precisam ser acompanhados de perto, precisam ser investigados de perto, todos eles o tempo todo. E as regras limitando sua ação, não permitindo que se ponham em posições que vão gerar desconfiança, são fundamentais. Sabe, defender a democracia não é defender esquerda ou direita, não é defender um herói, um mito, um Batman. Defender a democracia é defender instituições impessoais, não importa quem passe por elas. O regime permanece. O sistema de governo permanece. As regras são iguais. O rico não pode mais que o pobre, os direitos são iguais. Vivemos um tempo em que ser jornalista é ser permanentemente atacado. Tá tudo bem, faz parte. Jornalistas como a Malu vivem isso, ora com bolsonaristas, ora com a esquerda. E saem trabalhando. Que bom. Porque, olha, o Brasil precisa de mais disso. Vamos falar sobre... Vamos, já falamos sobre Malu Gaspar. Eu vi alguém perguntar aqui, gente, vamos lá, isso é uma coisa que me dá um pouco de arrepio também sobre o nosso público às vezes, né? Chega, tira, porque ouvimos esse cara, aí também é uma coisa que me incomoda, né? Como é que nós vamos ter a métrica do que nós queremos trazer para reflexão de um público que ainda não formulou suas ideias se nós não mostrarmos para rebater os caras? Tem uma coisa que me agonia um pouco aqui, quando nós vamos mostrar o horror de algo, dizer, eu não consigo nem ver isso, eu não posso nem ver isso, vamos para a vida real, a vida real é essa. E tem gente aí fazendo coro a essa canonização que estão tentando fazer um corporativismo chulesento da Malu Gaspar, e o Pedro Doria é um cara muito pesado nesse sentido, porque ele atinge um público, o jornalismo do Pedro Doria é um dos jornalismos que melhor tem conseguido vestir ultimamente a roupa do isentão. E a roupa do isentão, que é sempre muito perigosa, ela pega um público que é um público passível de nós fazermos ser esclarecido. E é por isso que nós temos sim que ouvir algumas coisas. Vamos lá. Vamos sobre o Pedro Doria. Sobre o que ele falava agora. Eu concordo com ele sobre a constitucionalidade, o direito, a importância da fonte no off. Eu insisto, eu já cansei e seguirei usando fonte em off para constituir minhas matérias. Isso é uma garantia que protege o jornalista e protege o informante. A fonte no off está para o jornalista e para a fonte, como está para o agente de segurança pública e o abordado, a câmera de segurança em proteção, que tanto vem sendo debatido. Não pode se criminalizar a fonte no off. O grande problema não é a fonte no off. O grande problema das matérias, dessa matéria em especial da Malu Gaspar, não é a fonte no off. Se fosse a fonte no off, ela não teria problema. O problema da Malu Gaspar vai para além da fonte no off. Para além da fonte no off. E eu vou explicar isso com detalhes para rebater o Pedro Doria. Aí, além do problema da fonte no off, como ela faz o uso disso, vem outros aspectos.
Esse papo de dizer que o jornalismo, quando encontra inimigos em todos os lados, ele está cumprindo o seu lugar, né? Não é verdade. O papel do jornalista não é gerar um incômodo na opinião pública e nos poderes. Ele não é um espinho para estar ali fazendo esse papel que se encampou de que o jornalismo é a agulha que estará o tempo inteiro cutucando as coisas para mexer com o lugar. Não. Ele tem que fazer a retratação e a investigação do correto. Se a Malu Gaspar se ela tivesse substância e materialidade para sua matéria, a denúncia dela seria importantíssima. Vamos lá. Se de fato o Alexandre de Moraes encontrou o Galípolo para pedir pelo Banco Master, isso é um horror. É um horror. Horror, é terrível. Tem que ser escrutinado o Alexandre de Moraes. Só que o problema está na constituição dessa matéria numa condição em que ela não se sustenta ao final do texto. Quando você começa e você termina de ler a matéria, você não encontrará nenhum aspecto que seja balizador dessa versão. E isso é um problema. Se de fato a mulher do Alexandre de Moraes tem contratos milionários com o Banco Master, isso é um problema. Agora começou uma outra versão. Fiquem atentos. O ministro Lewandowski já noticiou, já informou o presidente Lula que pretende deixar a pasta da Justiça. Já se começa uma versão de que isso é uma pressão deste caso, porque Lewandowski, em certa condição, advogou para o Banco Master. Não sei se advogou ou não, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que eu vou voltar ao que eu falava para tentar costurar o que eu estou falando. As fontes no off são legítimas. Porém, é preciso que você tenha uma amarradura, uma costura muito mais complexa do seu jornalismo quando você faz o uso da fonte no off. Você vai precisar criar mais materialidade, e a Malu sabe disso. É uma jornalista muito experimentada para que isso seja uma ingenuidade. Então o que ela faz é usar a fonte no off como um ferrolho, como um salvo-conduto para um censor acusatório do jornalismo. E aí meu problema. O jornalismo está aqui para desnudar crimes. O jornalismo está aqui para retratar os fatos. O jornalismo está aqui para investigar, não fazer uma publicidade, mas ele não pode se sentir ou se arvorar num sentimento em que ele está acima dos parâmetros legais de atuação. O que é uma fake news? Ou como originalmente uma face news, uma notícia falsa? Por princípio, ela é um aborto. Porque notícia pressupõe que ela esteja balizada por verdade.